Então, boa noite a todos, pessoal. A gente vai dar hoje continuidade à nossa disciplina de fundamentos de roteamento e comutação. Tá? Já chegamos no capítulo 9 do nosso curso da Cisco, tá? Do módulo 2. E hoje nós vamos começar a falar sobre o NAT, tá? A primeira parte desse capítulo. E na aula da semana que vem a gente fala da segunda parte e termina o capítulo 9, tá? E depois a gente tem só mais um capítulo e encerramos a disciplina, ok? Então, eu já coloquei lá no SIGA os dois exercícios práticos, tá? Do PET 3. Um sobre a operação do NAT, funcionamento, é só seguir um passo a passo, e o outro uma configuração estática do NAT. E na aula que vem eu coloco mais ali duas práticas, tá? Desse capítulo. Vamos separar esse capítulo, porque ele é um capítulo um pouco longo, tá? Então é melhor separar em duas aulas. Ok? Lembrando que esse aqui é em inglês, tá? Se vocês pegarem lá direto no sistema da Cisco, lá no NetAcad, tem a versão em português aqui desses exercícios práticos. Então a gente vai falar hoje sobre o capítulo 9, tá? Que é NAT para IPv4. Então, falando do espaço de endereçamento privado do IPv4, tá? Os endereços privados, eles são usados em empresa e redes domésticas. Então, o que são os IPs privados, tá? Eles são definidos na RFC 1918, tá? E eles foram criados para que as empresas internamente conseguissem utilizar essas faixas de endereços, tá? Sendo que esses endereços não são roteáveis na internet. Isso quer dizer o quê? Que na minha empresa eu posso usar a mesma faixa de endereço que na empresa do Jefferson, enfim, ou na empresa do Arthur, ou qualquer outra empresa do mundo, tá? Então, essas faixas de endereço aqui, a classe A, B e C, elas são exclusivas para usar internamente nas redes, sem que esses endereços possam ser roteáveis na internet, tá? Então, a classe A é a classe do prefixo 10.0.0.0/8, que corresponde aos endereços que vão do 10.000 até o 10.255.255.255. A classe B são os endereços do prefixo 172.16.0.0/12, que corresponde aos IPs de 172.16.00 até 172.31.255.255. E a classe C, que é a mais famosa, né, que é o prefixo 9268.0.0/16, que são os endereços de 192.68.00 a 192.68.255.255. Lá na FC Nossos Labs, tá, eles usam a classe A aqui, tá? Normalmente as máquinas são endereçadas com IPs privados, 10. Alguma coisa, ok? Então, essas faixas de endereços normalmente são os endereços que são atribuídos nas redes de empresas, inclusive nossas redes domésticas, tá? O PC de vocês, na casa de vocês, provavelmente, ele está com um desses IPs aqui privados quando a gente monta uma rede privada, ok? Então, como eu falei, os endereços privados IPs, essas faixas de endereços classe A, B e C, elas não podem ser roteadas na internet, tá? E o NAT, então, é usado para converter endereços IPs privados em endereços públicos que são roteáveis na internet, ok? Então, o endereço IPv4 público, ele pode ser usado por milhares de dispositivos que têm endereços IPs privados, graças ao NAT. Então, a gente vai ter aqui a nossa rede interna, por exemplo, que é uma rede nossa, tá? De uma empresa, por exemplo. E esses computadores dessa rede interna vão ter um endereçamento privado, utilizando ali a classe A, B ou C. Tá? E nós vamos ter um roteador aqui na borda que vai fazer o NAT para traduzir esses endereços internos aqui privados em endereços públicos para que a gente consiga acessar o espaço de endereço público, que nada mais é do que a internet. Tá? Então, o que é o NAT? Tá? O NAT nada mais é do que um protocolo que traduz endereços privados em endereços públicos que podem ser utilizados na internet. O NAT é isso, ok? Então, aqui um conceito importante, tá? O NAT ele está habilitado em um dispositivo, normalmente o roteador de borda da rede. Então, normalmente a gente tem uma rede aqui interna, uma rede privada, somente com endereços privados, ó, 10.1 alguma coisa, 192, enfim, usando a classe A, B ou C. Então, esses endereços privados só podem se comunicar aqui internamente. Se eu quero sair dessa rede e acessar uma rede externa, a internet, eu preciso traduzir esses endereços privados em endereços públicos. E quem faz isso vai ser um protocolo NAT lá, um serviço NAT que vai estar provavelmente dentro de um roteador, nesse caso aqui, um roteador de borda, tá? Então, esse roteador que vai pegar um endereço privado, traduzir endereço público, encaminhar um pacote, e no retorno desse pacote, ele faz a tradução inversa. Ele traduz o endereço público em endereço privado para que o pacote volte aqui para a máquina que enviou essa solicitação, ok?
No NAT, pessoal, a gente tem aqui algumas terminologias, tá, de tipos de endereço, tá? São 4 palavras que a gente utiliza para especificar o tipo de endereço, que seria se o endereço ele é local ou global, e se ele é interno ou externo, tá? Então, o que é endereço local? Qualquer endereço que pertence à rede interna, tá? Então, nessa figurinha aqui, ó, o que é a rede interna? É a rede aqui do PC1 que possui endereços privados, né? Que são endereços não roteáveis na internet. E o que é a rede externa? Seria uma rede, então, que fora da minha rede, que possui aqui, nesse caso, um servidor web, né? Equipamentos com endereço global, que é um endereço roteável na internet. Então, qualquer endereço aqui de dentro, a gente chama de endereço local. E qualquer endereço que está na rede externa, a gente chama de endereços globais, tá? Isso aqui é uma separação de endereços, uma definição. E a outra é se o endereço ele é interno ou externo, ok? O que é o endereço, então, interno local ou local interno? É um endereço que está na rede interna, que é um endereço privado, tá? Então, o endereço interno local, ele é um endereço privado que vai ser convertido no endereço público pelo NAT, ok? E esse endereço público que a gente utiliza como resultado da conversão do NAT é o que a gente chama de interno global. Então, eu tenho endereço interno local, que é um endereço privado da minha máquina, tá? Que está na minha rede interna. E quando eu traduzo esse endereço com o NAT, o endereço público resultante, a gente chama de interno global, ok? Que é um endereço aqui, ó, então, ó, que vai estar fora da minha rede, né? Porque esse roteador, ele traduz o endereço privado em endereço público, e como desse endereço aqui está saindo da minha rede, ele é um endereço global, ok? Por que a gente chama ele de interno, tá? Porque são os endereços que são utilizados pelos dispositivos aqui a partir da rede interna, né? Porque é o PC1 que tem um endereço aqui interno e é o roteador aqui nessa parte interna que faz essa tradução aqui para esse endereço global. Okay? E o que é o endereço externo global? Nada mais é do que o endereço de destino, tá? Que é o endereço público que eu quero alcançar. O PC1 aqui, ele quer alcançar esse servidor web. Tem IP 209, 165, 201.1. Então, esse endereço aqui, que é o endereço global, que é o endereço roteável, que está na rede externa, ele é o externo global. Por quê? Porque ele é roteável na internet, então ele é global, e ele está na rede externa, então ele é o externo global. E o externo local, pessoal, praticamente ele é sempre, quase sempre, tá, o mesmo do externo global, tá? E dificilmente ele vai ser diferente, tá? Inclusive, esse externo local aqui, nem o escopo desse módulo da Cisco, ele nem entra em detalhes, tá? Desse externo local aqui, mas dificilmente você vai ver esse endereço externo local sendo diferente desse aqui externo global. Aqui seria só no caso de internamente esse PC1, ele vê esse endereço aqui como um outro endereço, tá? Que seria o destino, mas não exatamente o endereço final, e aqui houvesse uma outra conversão para depois, sim, chegar nesse cara aqui, tá? Mas quase sempre esse endereço externo local vai ser o mesmo externo global, que nada mais é do que o endereço de destino que a gente quer alcançar, ok? Então, aqui são os 4 tipos de endereço, né? Interno local, que é o privado da rede interna. Interno global, que já é a tradução desse endereço privado da rede interna, só que a gente chama de interno global, que ele já é globalmente roteável, né? Que é endereço público. E o externo global, que é nada mais é do que o endereço de destino público que a gente quer alcançar. E o externo local, que quase sempre, como eu falei, é o mesmo que o externo global, ok? Então, aqui é que a gente tinha explicado anteriormente, tá? Então, o endereço aqui interno local 192.68.10.10. Quando eu converto ele pelo NAT, eu converto ele aqui no endereço 209.165.200.226, tá? Então, ele se torna aqui um endereço global, que é roteável. E o externo local e o externo global nada mais é do que o endereço público que eu quero alcançar aqui do meu servidor, ok? Quando o pacote está voltando, é o processo inverso, né? Então, o pacote vai vir do servidor para o cliente. Quando chega aqui no roteador, o que o roteador faz? Ele pega esse interno global aqui, que está lá na tabela do NAT, tá? Ele está aqui, ó. E o roteador percebe que essa requisição com esse endereço global aqui, quem fez foi o endereço 92.68.10.10, que é o PC aqui. Então, aqui, quando o pacote volta, ele faz o inverso, altera o pacote e deixa como endereço de destino, não esse endereço aqui, mas sim o endereço privado, para que o pacote consiga chegar aqui no
destino. Então, o que o roteador faz, na verdade? Ele abre o pacote ali no cabeçalho IP e altera os endereços privados da rede em endereços globais, tá? Então, esse endereço lá no campo IP de origem, ele é alterado para esse IP aqui, tá? Por quê? Para quando chegar no servidor, o servidor entenda que para responder essa requisição, ele tem que mandar esse endereço para o endereço global, né? Para o endereço roteável. O servidor não pode mandar esse pacote de volta endereçando como destino um endereço privado, tá? Porque lembre, o endereço privado só funciona dentro da rede. Quando eu quero acessar a internet, eu não posso nunca usar isso aqui, tá? Eu sempre tenho que usar endereços globais, roteáveis, tanto na origem quanto no destino. Okay? Então, o roteador faz sempre essa tradução na ida e na volta. Então, aqui foi o que eu já expliquei aqui anteriormente. E aqui, dos tipos de NAT, pessoal, o primeiro que a gente vai ver é o NAT estático, tá? Então, a conversão estática no endereço atribui um endereço IP público para um endereço privado. O que isso quer dizer? Para cada requisição de um IP privado da minha rede interna, eu vou ter um endereço público correspondente que vai ser utilizado na tradução do NAT. Normalmente é usado para servidores que precisam ser acessados por dispositivos externos ou para dispositivos que devem ser acessíveis por pessoal autorizado quando está fora da rede. Então, é um mapeamento de endereço de 1 para 1 entre endereços locais e globais. Então, aqui nessa minha rede, eu tenho 13 IPs distintos, o 10.10, o 10.11, o 10.12, e para cada um deles, quando esses equipamentos querem acessar a internet, e eu fazer aqui um NAT, para cada um deles eu vou ter um endereço global distinto, ó. Vou ter o 200.226, 200.227 e 200.228. Então, o NAT estático é isso, tá? É o mais simples de entender, porque cada IP privado, eu vou ter que ter um IP público para acessar. Ah, quer dizer, se eu tiver 100 máquinas aqui, e essas 100 máquinas, ao mesmo tempo, estiver conectando à internet, eu vou ter que ter 100 IPs públicos disponíveis para mim, na minha empresa, por exemplo? Isso, exatamente. Para cada IP privado, eu tenho que ter um IP público, se eu quiser que todas as máquinas consigam acessar ao mesmo tempo a internet, tá? Então, aqui dá para ver que o NAT-STAT a gente usa só em casos muito específicos, tá? Como, por exemplo, como a gente falou aqui, servidores, que a gente não quer que um servidor mude constantemente de endereço, por exemplo, tá? Então, a gente usa um NAT estático. Mas, normalmente, a gente vai usar o NAT dinâmico, ou o PAT, que a gente vai ver na aula que vem. Qual é a diferença do NAT estático e dinâmico? Porque o dinâmico ele vai atribuir um endereço IP público de um pool que a gente vai configurar para cada pacote que se origina de um dispositivo que tem endereço IP privado atribuído quando o pacote é destinado a uma rede externa. Tá? Então, os endereços são atribuídos àqueles que chegarem primeiro. E o número de dispositivos internos que podem carregar a transmissão fora da empresa é limitado ao número de endereços públicos no pool. Tá? Então, da mesma forma, no dinâmico, a gente tem também uma limitação do número de endereços públicos que a gente tem disponível na empresa, tá? Só que aqui é uma alocação dinâmica, né? Eu não aloco aqui 1 para 1. Aqui, por exemplo, eu tenho um PC aqui, 10.12, que quer acessar a internet aqui, tá? Então, eu vou endereçar, fazer a conversão para esse endereço 202.226. Depois, quando um outro dispositivo quiser também enviar mensagem, um pacote, tá? Eu posso usar o mesmo endereço ou outro que esteja disponível, tá? Então, eu vou alocando dinamicamente, tá? Diferente aqui no estático, que eu vou alocando 1 para 1 e isso aqui fica congelado, né? Aí, se eu quiser alterar isso aqui, eu tenho que ir lá manualmente configurar. Ah, agora o 2.11 não é mais esse IP, é um outro IP. Então, aqui a gente fica realmente congelado, estático. No dinâmico, não, né? Na medida que eu vou acessando e deixando de acessar a internet, o endereço aqui que eu utilizei, ele volta para o pool e eu posso emprestar ele para outro equipamento aqui da minha rede interna, tá? E o mais utilizado, na verdade, é o que a gente chama de conversão de endereço de portas, ou PAT, que é o Port Address Translation, tá? Então, é também conhecido como NAT Overload e pode usar um único endereço público para permitir que milhares de endereços IP privados se comuniquem com a rede externa. Tá? Como é que ele faz isso? Ele vai usar o número de porta para rastrear a sessão, e não somente o endereço IP. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho aqui dois IPs distintos na minha rede interna, o 10.10 e o 10.11. Tá? Cada um deles aqui a gente vai ter um número de porta, né, um processo está rodando lá localmente. E, como aqui endereço externo, nesse caso aqui, eu usei dois endereços IPs distintos, tá? Com a mesma porta. Só que nesse outro exemplo aqui, quando a gente usa a sobrecarga, ou o PAT, tá?
Percebam aqui que eu tenho dois IPs, mesmos IPs, na verdade, tá? Só que com o número de portas diferente, tá? Então, aqui, eu vou ter o endereço... Cadê o endereço local? Deixa eu cá. Endereço local interno, ó, eu tenho 9268.10.10 e 92.10.11. São dois IPs distintos e duas portas aqui distintas, tá? Até poderia ser a mesma porta, mas aqui no exemplo ficou portas distintas, que são duas máquinas diferentes, né? O PC1 e o PC2. Isso aqui, quando eu vou traduzir para um NAT dinâmico, por exemplo, eu tenho que usar um endereço público para esse aqui e um endereço público para esse aqui. No NAT com sobrecarga, ou no PAT, da sigla PAT, eu posso usar o mesmo endereço público, ó, 200.226, 200.226. Mas o que muda aqui? É a porta, tá? Eu estou atribuindo, então, esse primeiro PC1 aqui, a porta 1555, e o outro, a porta 1331. Com isso, eu consigo usar, então, o mesmo endereço público para vários IPs privados distintos, só alterando a porta de cada uma dessas requisições, ok? O PAT, esse tipo de NAT, tá, ele sempre tenta preservar o número da porta de origem. O que isso quer dizer? Que se localmente a minha porta é 155, lá na hora de eu criar a tabela NAT, eu vou também tentar usar a mesma porta, tá? Mas se não der, daí eu vou usar a próxima porta, o número próximo disponível de acordo com o grupo de portas, que são esses três grupos aqui definidos, ok? E quando não tem mais número de portas disponíveis, por exemplo, no endereço eu já usei todas as portas aqui disponíveis, as 65 mil portas disponíveis, o PAT, então, ele vai usar o próximo endereço público do pool de endereço, tá? Por isso, então, que cada endereço a gente consegue acessar até esse número aqui de sessões, né, simultâneas na internet, tá? Então, aqui, ó, localmente, aqui eu tenho dois endereços privados distintos e os dois endereços usam a mesma número de porta. Como aqui no PAT, nesse caso, eu vou usar o mesmo endereço IP público para eu poupar endereços públicos, eu vou ter, então, que alterar aqui uma dessas portas, né? Porque se eu usar as duas portas iguais, eu não vou saber de qual é qual. Então, nesse segundo caso aqui, no endereço 10.12, eu alterei para a porta 1445 ao invés da porta 1444, tá? Então, quando acontece isso aqui, dois dispositivos distintos internos usam a mesma porta, lá no PAT, se eu usar o mesmo endereço, que é o que acontece normalmente, a porta vai ser diferente, tá? Mas não tem problema nenhum, porque ele vai registrar isso na tabela e vai depois conseguir fazer a conversão normalmente. Entenderam, pessoal, a diferença, o funcionamento aqui do PAT, tá? Do NAT com portas? Então, por exemplo, se eu tiver 10 endereços públicos aqui, cada um deles vai ter essa quantia aqui de sessões possíveis, né? Então, é isso aqui vezes 10, a minha quantidade de conexões ou sessões simultâneas de acesso à rede externa. Por isso que hoje, mesmo que o IPv4 esteja limitado, já não tem mais novos endereços IPv4, tá? A gente consegue, com o único endereço público, acessar, deixar com que milhares de máquinas internas acessem a internet. Porque a gente vai usar só um endereço público e mais vários números de portas, aqui, esses 65 mil números de portas, para a gente conseguir abrir, né, várias sessões simultâneas com a rede externa. Tranquilo? Sim, não? Sim. Dúvidas? Não entendi, Arthur. Fala alto. Por enquanto, sim. Entendendo. Beleza. Pessoal, então o NAT estático, ele converte o endereço em 1 para 1, né? Como eu falei, então é um endereço público, desculpa, um endereço privado para um público, um privado para um público, tá? O dinâmico também, só que o dinâmico ele vai alocando dinamicamente, né? A gente não faz isso já previamente, tá? Ele vai sendo alocado de acordo com a necessidade. E o PAT vai usar o número de portas para a gente conseguir utilizar o mesmo endereço público com vários endereços privados, tá? Então, aqui, ó, o NAT, quando ele é estático ou dinâmico, né? Aqui, na verdade, é o estático. Para cada endereço interno, eu vou ter um endereço aqui público já alocado previamente, né? Então, é estático, ele é engessado, ele é fixo. Já o PAT, não. Eu tenho aqui vários endereços internos diferentes, vários endereços privados diferentes, usando ou não portas distintas, tá? Ou portas iguais ou diferentes. E para todos esses aqui, eu vou ter o mesmo endereço público, só vai mudar o quê? O número de porta, tá? Então, mudando o número de porta e mantendo o mesmo endereço público, eu consigo fazer essa tradução usando aqui o NAT condensamento de porta.
Algumas vantagens do NAT. A gente conserva o esquema de endereçamento legalmente registrado, tá? Então, todas as empresas podem usar os endereços privados. Como eu falei, na minha empresa eu posso usar os mesmos endereços privados da empresa do Arthur, do Gustavo, enfim, do Jefferson. Aumenta a flexibilidade das conexões à rede pública, tá? A gente tem vários pools NAT, pools de backup, balanceamento de carga. Oferece consistência de esquema de endereçamento da rede interna. Então, não é necessário endereçar novamente a rede se tiver atribuído a um novo ISP ou endereço IP público, porque como eu internamente eu uso só endereços privados, mesmo que eu use meu provedor de internet ou o meu pool de endereços públicos mude, eu não preciso reconfigurar a minha rede, né? Já que são endereços privados. E também fornece aqui um certo grau de segurança de rede, porque ele oculta os endereços IPv4 privados dos usuários. Tá? Quais são as desvantagens? O desempenho é prejudicado, porque o dispositivo de borda, que é o roteador, que faz o NAT, né, ele deve rastrear e processar cada sessão destinada a uma rede externa. Então, quando a gente usa o NAT, para cada pacote que acessa a rede externa, ele tem que fazer essa tradução, e quando o pacote volta, ele tem que traduzir o inverso, né, o público para o privado, para entregar esse pacote até o destino. Então, tem uma sobrecarga bem grande aí para fazer o NAT. A funcionalidade fim a fim é prejudicada, né, porque a conversão de cada endereço IPv4 dentro dos cabeçalhos do pacote leva tempo. Então, de novo, entra no roteador, ele tem que abrir o pacote, tem que traduzir, depois, quando volta, tem que traduzir de novo. Tá? Então, tem que fazer sempre essa abertura de cabeçalho, essa leitura e essa alteração. O rastreamento, desculpa, IP fim a fim também é perdido. Tá? Algumas aplicações exigem que o endereço de ponta a ponta, ou seja, que o endereço final já seja o mesmo que iniciou lá no caminho do pacote. E algumas aplicações, então, não aceitam o NAT, tá? Porque tem aplicações que quando o pacote sai lá no destino, o IP público de destino tem que ser exatamente o IP público do equipamento lá na rede final, tá? Não pode ter nenhum tipo de conversão ou de alteração de endereço no meio do caminho, tá? E a solução de problemas também pode ser mais desafiadora quando a gente usa o NAT. O encapsulamento se torna mais complicado e o início das conexões TCP podem ser interrompidos, tá? Tanto que no IPv6, pessoal, a ideia é que não exista mais NAT, tá? O IPv6 seja realmente um endereçamento ponta a ponta, que quando o pacote sai lá da origem, ele chega até o destino sem que haja nenhuma conversão ou alteração do IP de origem ou IP de destino, tá? Para permitir, né, e manter a conexão fim a fim, tá? O rastreamento IP fim a fim. Então, no IPv6, a ideia é que o NAT deixe de existir. Então, agora vamos ver alguns comandos de como a gente configuraria o NAT, tá, nos equipamentos da Cisco. Então, pessoal, os comandos aqui, depois vocês vão fazer as atividades práticas, tá? Vão reler lá o material na academia da Cisco, tá? Então, o primeiro comando aqui é o IP NAT Inside Source Static, passando o IP local e o IP global, tá? E depois a gente tem que entrar em cada uma das interfaces aqui do roteador e na interface que pertence aqui à rede interna, que seria a interface S000, a gente tem que configurar ela como NAT Inside, ou seja, NAT interno. E a interface externa, que seria a 0/1/0, configura ela como NAT Outside. Tá? Então, vamos ver aqui mais detalhes aqui. Então, aqui na minha rede, ó, eu tenho uma rede interna, que tem endereço privado, desculpa, e uma rede externa, que eu tenho aqui um endereço público. Tá? Então, a interface que pertence à rede interna é a interface interna. E a que pertence à rede externa é a interface externa. Tá? Então, aqui um aviso importante. Lembre-se que qualquer interface do roteador de borda de rede que esteja na rede interna deve ser configurada com o comando IP NAT Inside. Tá? Esse é um erro comum para aqueles que usam NAT pela primeira vez. Então, como é que eu configuraria aqui o NAT nesse roteador R2? Primeiro comando, IP NAT Inside Source Static, que aqui eu vou fazer um NAT estático, tá? A gente vai configurar primeiramente estático. Passando 192.68.11.99, tá? Já digo uma coisa aqui, esse IP está errado, tá? Esse IP que, na verdade, seria esse IP aqui. Então, aqui, na verdade, seria o 92.68.10.254, que é o IP privado. E qual é o IP que eu quero traduzir esse privado? Eu quero traduzir para 209.165.201.15. Seria isso aqui, tá? Então, a ideia é que esse roteador, quando ele receber esse endereço privado, ele traduza para esse endereço público aqui. Então, de novo, está errado esse IP, tá? Seria esse IP traduzido nesse aqui. Então, esse aqui é o comando para configurar o roteador para fazer essa conversão. Tá? E eu tenho que fazer o quê? Entrar na interface aqui da rede interna, que é serial 000,
e dá o comando IP NAT inside, tá? Aqui é só o comando IP address para a gente configurar um IP para a interface, caso ela ainda não esteja configurada, tá? Mas se já tiver, não tem que fazer de novo, né? Então, comando IP NAT inside dentro dessa interface. Entro na outra interface, que é a interface externa, e dou o comando IP NAT outside. Então, isso aqui já está pronto. Sempre que esse servidor chegar, mandar um pacote para a rede externa, o roteador R2 vai ver que esse endereço aqui precisa ser traduzido nesse endereço público aqui. E quando o pacote retornar, ele vai fazer a tradução inversa. Tá? Então, aqui, quando o servidor web ele for enviar um pacote para o cliente, desculpa, aqui é o inverso aqui, tá? O cliente aqui, ele tem endereço público, ele quer acessar esse servidor web aqui, tá? Então, nesse endereço público aqui, o cliente vai mandar a mensagem, o R2 vai receber o pacote dessa interface aqui externa, vai verificar o NAT, vai fazer a tradução desse endereço global aqui para o endereço privado aqui, tá? E vai enviar a mensagem aqui para o servidor web, tá? Quando o servidor web for responder ao cliente, o pacote vai chegar no R2 e ele vai fazer a tradução inversa. Ele vai traduzir esse endereço aqui privado no endereço público, tá? E vai mandar o pacote para frente, tá? Então é sempre assim, é o privado no público e o público no privado, dependendo para onde o pacote, se o pacote na verdade está indo ou o pacote está voltando, tá? A gente tem alguns comandos para verificar as conexões NATs, né? A tabela NAT, que é o show IP NAT translation, tá? Esse comando, ele nos mostra aqui quais endereços locais estão traduzidos em endereços globais, ok? E também tem o comando clear IP NAT static, tá? Para verificar se o NAT está funcionando. É uma forma bem interessante, porque ele limpa todas as atribuições anteriores, tá? Para a gente começar a ver dali para frente, ok? Só, pessoal, no patch 3, tá? Esse comando aqui, se não estou enganado, ele não tem, tá? Só no roteador real. A gente tem somente o IP NAT translate, tá? Que é um comando semelhante, mas esse aqui a gente não tem, tá? Esse aqui, show IP NAT translation, eu sei que tem. Esse aqui, se não estou enganado, ele não tem, ok? Mas, como eu falei, é uma limitação do patch 3. E no dinâmico, pessoal, então a gente tem um passo a mais, que é o quê? No NAT dinâmico, a gente tem que configurar um pool de endereço, né? IPv4 público. Porque lá no estático, percebam, ó, no estático, para cada endereço privado, eu tenho que manualmente inserir o endereço público. Então, isso quer dizer, se eu quiser fazer configurar 10 endereços privados, eu tenho que fazer isso aqui 10 vezes, tá? Para cada endereço privado, eu tenho que manualmente colocar o público. Para cada privado, um público. Então, dá um trabalho bem maior, né? No dinâmico, a gente vai só configurar um pool e, dinamicamente, esse pool de endereços vai sendo alocado de acordo com a necessidade. Então, aqui o comando que a gente teria mais, né, 2 comandos, seria o IP NAT pool, para criar o pool, tá? Informando qual é o range de endereço que a gente vai utilizar nesse pool, e também criar uma ACL que vai nos dizer quais IPs privados são possíveis de serem convertidos, tá? Então, vamos ver aqui com um exemplo prático. Aqui. Então, de novo, aqui eu tenho uma rede interna, aqui com 2 computadores, IPs privados, e aqui uma rede externa com servidor com endereço público. Tá? Então, para a gente configurar aqui o NAT nesse roteador R2, primeiro o NAT dinâmico, né? Primeiro comando é IP NAT pool, passando o nome do pool, e aqui, pessoal, eu tenho que informar qual é o endereço inicial, público, e o endereço final, e a máscara que eu quero utilizar nesse pool, tá? Então, o que isso aqui quer dizer? Que eu vou ter o range de endereço, né, o intervalo de endereço de 209.165.200.226 até 209.165.200.240. Então, eu vou ter o endereço .226 até o endereço .240. Ou seja, eu vou ter aqui 16 endereços, né, disponíveis para eu fazer a tradução NAT, tá? 16 endereços públicos, tá? E eu tenho também, claro, informar que a máscara 255.255.224, nesse caso é o prefixo /27, né? Para eu ter exatamente certinho, então, aqui a divisão desses IPs. Então, esse pool eu configuro para dizer para o roteador quais endereços públicos eu posso utilizar na tradução NAT. Além disso, a gente tem que criar uma lista de acesso
informando quais endereços privados são permitidos na tradução. Porque, por exemplo, eu quero, de repente, que alguns IPs privados não acessem a internet, sei lá. E aí o roteador não vai fazer essa tradução do NAT. Então, aqui eu vou criar uma lista, Access List 1, permite o 92.6800, com a máscara coringa 00.255.255. Então, essa minha CL, ela vai permitir que qualquer endereço privado que comece com 192.168.qualquer coisa, seja elegível, né, para que ocorra aqui a tradução NAT a partir desses endereços privados aqui. Então, tanto o PC aqui 1 quanto o PC 2 nesse caso, conseguiriam acessar a internet e fazer permitiriam, né, que esses endereços fossem traduzidos pelo NAT. Criado o pool e o access list ali, a minha CL, eu preciso fazer o bind, né, linkar o pool a essa CL. Como é que eu faço isso? Comando IP NAT inside source, list 1, que é a minha CL, pool, passando o nome do pool. Tá? Então, com esse comando aqui, passando a CL e passando o nome do pool, eu estou dizendo que esses endereços aqui permitidos na CL são os endereços privados que podem ser utilizados na tradução com os endereços que eu configurei anteriormente no pool. E depois eu tenho que fazer o quê? A mesma coisa no estático. Entrar na interface da rede interna e configurar ela como NAT inside, depois acessar a interface da rede externa e configurar ela como NAT inside. Então, entra a interface 000, que é a interna, e dou o comando IP NAT inside. Entra a interface serial 010, que é a interface aqui externa, e configuro o comando IP NAT outside. Com isso, eu configurei aqui um NAT dinâmico nesse roteador aqui. E cada vez que o PC1, PC2 ou qualquer outro PC que inicie com 92.68 for enviar um pacote para a rede externa, esse roteador vai fazer aqui a tradução dinâmica, né, desses endereços usando aqui o NAT dinâmico. O funcionamento aqui, pessoal, do NAT dinâmico é semelhante ao estático, tá? Só que aqui, então, quando o PC vai quer acessar a rede externa, o roteador R1 ele vai dinamicamente alocando os IPs globais de acordo aqui com a demanda que vai aparecendo na rede interna. Tá? Mas a ideia é a mesma. Chega aqui no roteador, desculpa, aqui no R1, no R2, desculpa, e é feita a tradução de acordo com a necessidade. Tá? Mas a ideia é a mesma. Os comandos aqui para a gente então verificar é o clear IPNAT translation, tá? E o show IPNAT translation, tá? De novo, o show IPNAT translation para verificar as traduções que estão ativas no momento, tá? Se der um show IPNAT translation verboso, aparece aqui umas informações a mais de tempo, enfim, foi feito, quanto tempo foi feito aqui a conversão. Tá? E a gente também pode dar o comando clear IPNAT translation inside, tá? Passando aqui especificamente algum IP global ou local, para que a gente apague somente essa entrada específica, tá? E não apague tudo. Quando eu dou o clear IP NAT translation asterisco aqui, eu apago tudo, né? Agora, quando eu coloco inside algum endereço global IP, eu consigo apagar especificamente uma entrada e não todas as entradas da tabela NAT. Aqui o mesmo comando é o clear IP NAT static ali, e o show IP NAT static para verificar as informações que estão atualmente sendo realizadas pelo pool, né, aqui do NAT dinâmico. Pessoal, aí hoje a gente vai ver só essa parte de IP estático, NAT estático dinâmico, tá? E na aula que vem a gente vai ver como configurar o PAT. Eu já falei hoje como é que funciona o PAT, mas a parte de configuração do PAT, os comandos, a gente vai ver na aula que vem, tá? Então, hoje aqui tem esses dois exercícios práticos aqui, sendo que esse aqui é o NAT estático. Aí, na aula que vem, eu vou colocar também o de NAT dinâmico, que a gente já viu hoje, que é bem tranquilo de configurar. E também a gente vai ver como configurar daí o PAT, tá? Que são a configuração de portas, ok? Então, a gente começa a ver isso a partir da aula que vem. Pessoal, alguma dúvida em relação ao funcionamento ou comandos, enfim, do NAT? Jefferson, Israel, Gustavo, tranquilo?
Tranquilo, bem de boa. Christian, Israel, tranquilo? Entendendo bem, pessoal, aqui a ideia do NAT, tá? A configuração aqui é simplesmente vocês saberem comando e configurar, né? Tá? Só lembrando essa questão aqui, quando é o NAT dinâmico, a gente tem que criar um pool, informando qual é o intervalo de endereço público que eu vou utilizar nesse pool, e uma ACL para informar quais endereços privados podem ser convertidos nesses endereços aqui do pool, tá? É isso. E aí configurar uma interface interna como interna e a externa como externa. Agora tem que treinar, Cristiane. Mas aqui a configuração é tranquilo. Vocês têm lá o material, depois é só seguir, se não lembrar dos comandos, é só olhar o material e configurar os comandos. Lá está nos roteadores, não é nada demais. E a questão mais é entender o funcionamento, tá? Depois a configuração é só questão de prática. Mas falando não entender o que é o NAT, às vezes fica até difícil de começar, né? E tem como eu falei na aula que vem, a gente vai ver o PAT, que tem um pouquinho mais de um comandinho a mais ali, mas também não é nada, não é nem um bicho de sete cabeças. Tá? Pessoal, só mostrando para vocês, aquele primeiro exercício que tem, PET 3, tá? É uma topologia aqui bem grande. Às vezes o pessoal até se apavora, mas esse aqui é um exercício mais de vocês fazerem um passo a passo, tá? Só para verificar a ida e vinda dos pacotes ali entre os roteadores, entre as redes, para vocês verificar o funcionamento do NAT, tá? Já está tudo configurado, na verdade. É só para vocês aqui fazerem umas repetições HTTP, para que os pacotes aqui andem pelas redes e vocês percebam os roteadores aqui de borda, a tabela NAT ali sendo alterada, tá? E como é que funciona a tradução ali do privado para o público, tá? Mas é só seguir aqui o passo a passo, que é bem tranquilo. Então, praticamente, vocês não tem que configurar nada, é só capturar os pacotes e ver a informação de cada pacote para vocês entenderem o funcionamento do NAT, tá? E o outro, sim, aí vocês têm que fazer uma configuração estática do NAT aqui nos roteadores, tá? Que é aquele comando que a gente viu ali anteriormente. Vou esperar aqui para ver se aparece. Aí, tá? Isso aqui é uma topologia bem mais tranquila, né? Menor. Então, vai pedir só para vocês fazerem aqui uma configuração de NAT aqui no roteador. Tá? Tranquilo, senhores?